Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as operações para inserir um elemento e remover um elemento de uma lista duplamente encadeada. Então, a operação de inserção de um elemento, ela tem o intuito de incluir um elemento na lista caso ele ainda não esteja inserido nela. Então, a ideia de implementar essa operação, ela consiste primeiro em verificar se o elemento que eu quero inserir já não está presente na lista, para não ter o risco de inserir em duplicidade, inserir um elemento repetido. E aí, caso a gente verifique que está ok, esse elemento não está lá, nós vamos criar um novo nó com o elemento que vai ser inserido. Então, se eu quero inserir 10, eu vou criar um novo nó e colocar 10 nele. E aí, depois, a gente vai criar um ponteiro iterador e a gente vai percorrer a nossa estrutura até que ela chegue no último nó, tá? Até que o campo próximo seja nulo. Então, essa que é a ideia. E aí, nós vamos pegar o campo próximo do último elemento atual e apontá-lo para o nosso novo nó. E nós vamos pegar o campo anterior do nosso novo nó e apontar para esse último elemento. E assim a gente já encadeou o nosso novo nó e ele já está incluído na nossa lista. Então essa é a ideia. Vamos agora então entender melhor tudo isso e ver como que a gente faz a implementação computacional dessa operação. Bom pessoal, vamos definir agora a nossa operação para inserir um elemento na nossa lista. Então para isso a gente vai criar uma função. A gente está retornando um int meramente para poder retornar uma flag, informando se deu tudo certo, se alguma coisa saiu inesperada, enfim, coisas do tipo. Chamar de lista inserir. E a gente tem que receber por parâmetro o elemento que vai ser inserido na lista e a lista na qual esse elemento vai ser inserido. Então, esses dois dados aí. E aí, vou criar agora aqui um nó, um ponteiro iterador, tá? Chamado nó, e vou criar também um ponteiro novo também para um nó, que vai ser o ponteiro que vai marcar e apontar para o novo nó que vai ser inserido na minha lista. Só que antes da gente começar as operações, eu preciso verificar se o elemento que eu estou querendo inserir já não está presente na nossa lista. Porque se ele já estiver presente, não faz sentido eu inserir um elemento duplicado, pelo menos no nosso modelo aqui agora que a gente está trabalhando. Isso é possível, existe como fazer isso, só inserir, mas nesse modelo que a gente está trabalhando, a gente não deseja ter elementos duplicados na nossa lista. Então, vamos fazer essa verificação usando aí a função lista obter nó do elemento, que aí a gente procura o elemento que foi passado aqui na lista que foi passada, e aí, se essa função retornar para a gente diferente de nulo, isso quer dizer que o elemento já existe. Porque, se vocês se recordam, essa função aqui, a gente está até vendo ela aqui, ela retorna nulo quando não acha o elemento. Roda a lista todinha, não acha, ela retorna nulo. Tá? Agora, se ela retornar diferente de nulo, é porque ela achou o elemento. E aí, se ela achou o elemento, ele já está presente. Aí a gente não vai inserir de novo. A gente simplesmente retorna elemento existente. Então, indicando assim que o elemento já existe, eu não vou fazer a inserção duplicada dele. Vamos criar essa flag aqui em cima, tá? Para uma constante, tá? Para poder indicar aí
esse valor. Então, define elemento existente. Ok. Usem sempre valores negativos aí para essas constantes. Beleza. Definimos aí nossa constante. Agora, se essa função retornar null, quer dizer que o elemento não existe. A gente pode prosseguir com a inserção do elemento. Então, para a gente fazer a inserção, o primeiro passo é criar um novo nó para inserir esse novo nó na nossa lista. Então, novo é igual a lista criar nó. A gente cria um novo nó com o elemento que está sendo passado aqui, a gente já passa ele aqui. Então, nesse ponto, a gente já tem um novo nó com o elemento desejado. E, a partir desse ponto, nós vamos posicionar o nosso ponteiro nó, o ponteiro iterador, na estrutura onde lista está apontando, ou seja, aquele nó inicial, aquele nó cego lá que só demarca o início da lista. Beleza? E aí, qual a ideia? A gente vai querer chegar ao final da nossa lista, então a gente vai usar esse ponteiro nó e vamos percorrer nó a nó até chegar no último nó da nossa lista, e aí a gente faz o próximo do último apontar para o novo nó que a gente criou, encadeando assim esse nó na lista. Então, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente de nulo, eu então avanço nó. Nó então passa a apontar para o campo próximo, a mesma estrutura apontada pelo campo próximo da estrutura apontada por ele. Então, fazendo isso, eu vou a cada rodada avançando, avançando, avançando até chegar no último elemento. Quando eu chego no último, eu pego aqui, nó. O campo próximo da estrutura apontada por nó agora não é mais nulo, é igual ao novo nó que eu criei. Ok? E o campo anterior do meu novo nó, porque agora é duplamente encadeado, então eu tenho que atualizar o anterior também. Então, esse novo nó que eu estou acrescentando, ele tem um campo anterior. E esse campo anterior é o nó, a estrutura que o nó está apontando, que era o último, agora virou o penúltimo. Então, o anterior do meu novo nó aponta para esse penúltimo agora que está sendo marcado por nó. Feito isso, já incluí o elemento, encadeei, está tudo certo, basta eu retornar sucesso, indicando que aconteceu tudo como esperado. Vamos fazer um teste aqui rápido para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Sim, acabei esquecendo de definir a flag sucesso lá em cima, então vamos lá em cima definir a constante sucesso. A gente vem aqui, define sucesso -3, ok, defini um valor para sucesso, beleza, salvo, testar novamente, ok, não temos nenhum erro de sintaxe mais, então essa é a implementação. Vamos agora olhar aí para esse exemplo aí para a gente visualizar graficamente o funcionamento dessa operação. Então vocês estão vendo aí, a gente tem o primeiro passo que lembrando que eu estou supondo que a gente já passou desse if aqui, tá? A gente já verificou que o elemento não existe. Então o que a gente faz? Eu vou pegar e criar um novo nó. Então eu crio lá com o meu ponteiro novo e faço ele apontar para um novo nó com o elemento desejado, que nesse caso é 12. E aí a gente tem um novo nó aí. Em seguida, eu vou posicionar o meu nó no nó que a lista está apontando, ou seja, o nó inicial, aquele nó que só marca o início, e vou avançar ele até o final, ou seja, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente de nulo, eu vou avançando. Então essa é a ideia, ele começa ali nesse nó, e eu pergunto, o campo próximo da estrutura apontada por ele é diferente de nulo? Tem um outro elemento ali que é o que tem o 19, então
faço o nó apontar aí para onde o campo próximo aponta. Então, o nó vai para apontar para a estrutura que tem o 19. Pergunto novamente, a condição do loop. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente de nulo? Ele está apontando ali para o nó que tem o 21, então é diferente. Então eu faço o nó apontar para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta, ou seja, 21. A estrutura que tem o 19, o campo próximo dela está apontando para o 21, então nó vai apontar agora para a estrutura que tem o 21. E aí, uma vez que eu estou na estrutura que tem o 21, eu pergunto novamente, o campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente de nulo? Não, dessa vez não é. O campo próximo ali da estrutura que tem o 21 é nulo, não tem nenhum elemento depois dele. E aí, nesse caso, eu não vou mais avançar, eu paro o meu loop. E o que eu faço? Eu pego o campo próximo da estrutura apontada por nó e faço ele apontar para o meu novo nó, que tem o 12, e faço o campo anterior do meu novo nó apontar para a estrutura que nó está apontando. E aí a gente tem a nossa configuração final da lista, com o 12 adicionado aí ao final dela. Beleza, pessoal? Então essa é a operação para inserir um elemento na nossa lista. A próxima operação que a gente vai estudar é a operação para remover um elemento de uma lista duplamente encadeada. Então, a ideia dessa operação é retirar da lista um elemento que eu desejo remover. Para implementar essa operação, a gente tem primeiro que verificar se a lista tem algum elemento, porque se a lista estiver vazia, não tem o que excluir, não faz sentido. E depois a gente precisa verificar também se o elemento que eu desejo excluir está na lista. Tá? Porque se o elemento que eu quero excluir não estiver lá, também não vou excluir nada. Uma vez que esse elemento está lá, a gente checou isso, a ideia é que nós vamos criar aí um ponteiro iterador, tá? E nós vamos visitar cada nó da nossa lista. E para cada nó a gente vai verificar se o elemento é igual ao elemento que eu estou desejando excluir. E aí, quando eu encontrar o elemento, eu vou, então, fazer o seguinte. Eu vou pegar o elemento anterior, tá? O nó anterior, perdão. Então, eu encontrei o nó onde o elemento que eu quero está. Eu pego o nó anterior e faço o campo próximo do nó anterior apontar para o nó próximo, ou seja, próximo nó ao nó que eu vou excluir. Assim, ele está já pulando esse nó e apontando para o outro. E eu pego o próximo nó, o nó seguinte, e faço o campo anterior dele apontar para o nó anterior ao nó que eu estou querendo excluir. Assim, o próximo do campo anterior já aponta para o elemento seguinte, e o anterior do elemento seguinte já aponta para o elemento anterior, e aí o elemento que eu quero excluir fica de fora do encadeamento. Aí eu só elimino ele da memória, libero ele da memória. Então esse é o conceito da implementação que a gente tem que fazer. Então vamos entender melhor, para não ficar tão abstrato, e ver de fato como que a gente faz a implementação dessa operação computacionalmente. Bom, galera, vamos agora definir a operação para remover um elemento da nossa lista duplamente encadeada. Então vamos criar aí uma função chamada lista remover. E aqui a gente passa o elemento, a gente tem que receber o elemento que vai ser removido e a lista da qual a gente vai remover esse elemento. Bom, a gente vai precisar de 3 ponteiros aí para fazer essa operação. A gente vai ter um ponteiro que é um nó, um ponteiro que é um ante e o ponteiro que é o prox. Ok? Só que antes de fazer qualquer operação, a gente vai ter que fazer 2 verificações. A primeira é para checar se a lista não está vazia, porque se a lista estiver vazia, eu vou excluir o quê?
né? Não tem nada para excluir, então não faz nem sentido. Então, para fazer essa verificação, a gente usa lá a nossa função lista número de elementos. E aí, se o número de elementos da nossa lista for 0, né, menor ou igual a 0, ou simplesmente igual a 0, a gente simplesmente retorna uma flag chamada lista vazia. Então, informar a lista está vazia, não tem o que fazer. Uma segunda verificação que a gente tem que fazer é se o elemento que eu estou desejando excluir está presente nessa lista. Porque se ele não estiver presente, eu vou excluir o quê? Estou querendo excluir um cara que não está na lista, eu não vou excluir nada. Então, para fazer essa verificação, a gente usa lá a operação lista obter nó do elemento. E aqui a gente passa o elemento que a gente quer procurar e a lista, que é a lista L aqui que está sendo passada. E aí, se essa função retornar nulo, isso quer dizer que o elemento não existe. Porque caso existisse, ela retornaria um nó. Então, caso não exista, ela vai retornar nulo. Se ela retorna nulo, eu tenho que simplesmente responder que o elemento ele é inexistente, o elemento que você está querendo remover. Beleza, pessoal? Vamos lá em cima agora definir essas flags, essas constantes. Tá? Define elemento inexistente. E define lista vazia. Ok. Definimos aí nossas constantes. Vamos voltar agora para a nossa operação de remoção. E agora que a gente já fez essas duas verificações, então se a gente garante que a lista tem elementos e o elemento que eu quero excluir está nela, a gente pode agora fazer o processo de remoção. Então, o primeiro passo eu vou colocar aí, apontar o meu nó para o mesmo lugar que lista está apontando, ou seja, aquele nó inicial, aquele nó com o elemento irrelevante. Como ele não tem um elemento relevante, logo o elemento que eu quero excluir não está nele, porque ele não é um nó de elemento, ele é um nó só para marcar o início. Então, naturalmente, eu já avanço o meu nó para o nó seguinte. Então, nó é igual a nó campo próximo. O nó vai passar a apontar para o próximo para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta, ou seja, ele vai para o nó seguinte, e aí sim ele já está no primeiro nó válido. Tá? E a partir desse primeiro nó a gente faz o loop, enquanto o nó for diferente de nulo, ou seja, enquanto ele não chegar ao final da lista, a gente vai fazer a checagem nó por nó até achar o elemento. Então, primeiro passo, nós vamos verificar se o campo elemento da estrutura apontada por nó for igual ao elemento que eu estou procurando. Se isso aqui acontecer, então quer dizer que eu achei o nó onde está meu elemento. E aí eu tenho que excluir esse nó. E aí, para excluir, o que eu faço? Eu coloco ante igual a campo anterior. O ante vai apontar para o mesmo lugar que o campo anterior da estrutura apontada por nó. E o prox vai apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por nó. Então reparem, galera, que é muito interessante isso aqui, porque nesse modelo de lista duplamente encadeada, a gente tem o ponteiro para o próximo e para o anterior. Então a gente não precisa, igual lá nas listas simplesmente encadeadas, a gente não precisa ficar andando com o nó e andando com o ante. Anda com o nó, anda com o ante. A gente aqui só anda com o nó. Achei o cara que eu quero, eu já tenho como saber quem é o anterior, porque eu tenho uma referência do anterior naquele nó. Eu tenho um ponteiro para o nó anterior, então não preciso ficar andando com o ante. Eu vou andando com o nó, uma vez que eu achei o elemento, eu já
uso a referência do anterior e faço o ante igual a ele. E pego a referência do posterior e uso o prox, para me facilitar. E aí, beleza, uma vez que eu setei esses dois ponteiros, agora eu tenho que refazer o encadeamento. Então, eu faço o seguinte, o campo próximo da estrutura apontada por ante vai agora apontar para a estrutura apontada por prox, ou seja, eu vou deixar de fora a estrutura que o nó está apontando. E a mesma coisa vai acontecer com o campo anterior da estrutura apontada por prox. Tá? Ela agora vai passar a apontar para ante e não mais para o nó. Vale lembrar que é importante a gente ter um cuidado com a questão do próximo, porque pode ser que eu esteja lá querendo excluir o último elemento. E aí, se eu quiser excluir o último elemento, meu prox ele vai estar em nulo. E nulo não tem campo anterior. Então eu vou tomar um erro aí. E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu só vou fazer essa atribuição aqui, eu só vou fazer o campo anterior apontar para ante se o prox for diferente de nulo, ou seja, se tiver realmente um nó ali depois. Se não tiver, não faço nada, porque nulo é o final ali, não tem campo anterior. Beleza, então eu encadeei o próximo do nó anterior, e encadeei o anterior do nó próximo. E assim, um nó já ficou de fora, eu já posso agora eliminar ele da memória. Então, free nó, beleza, eliminei, break, saio do loop, já não tenho mais nada a fazer aqui. Agora, se eu não entrei nesse if, é porque o elemento que eu queria excluir não estava nesse nó, então eu tenho que visitar o próximo nó. Então, nó é igual a nó campo próximo, ou seja, avanço nó. Ele vai passar a apontar para a mesma estrutura que o campo próximo da estrutura que ele está apontando, ou seja, ele vai para o nó seguinte, até a gente achar, ok? E aí no final a gente retorna sucesso. Beleza, galera? Vamos testar aqui, ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Beleza, compilou certinho. E agora vamos olhar então aí para o nosso exemplo aí gráfico, esse que vocês estão vendo na tela aí. A gente tem uma lista com 3 elementos, a gente está a fim de remover o elemento 32. Então, o que a gente faz? No primeiro momento a gente posiciona o nó ali, a gente vai apontar o nó no mesmo lugar que lista aponta, ou seja, esse nó aí cego, nó inicial. Como esse nó não tem elemento válido, não faz sentido a gente checar nele. Então, em seguida, a gente já faz o nó avançar, ou seja, o nó passa a apontar para o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Então, ele estava apontando ali para o nó cego e tal, e aí o campo próximo desse nó era o nó 19, um nó que tem o 19. E aí o nó passa a apontar ali para o 19. E aí eu entro no while, eu começo meu loop a partir daí. E aí eu verifico, nó é diferente de nulo? Sim, ele está apontando para uma estrutura real, não está apontando para nulo. Então eu verifico, o campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu quero excluir, que é o 32 nesse caso? Não, 19 não é igual a 32. Então beleza, não entro no if e já vou avançar, venho para essa linha aqui, nó é igual a nó campo próximo, ou seja, eu vou fazer o meu nó apontar para a mesma estrutura que o campo próximo da estrutura apontada por ele, ou seja, o nó que tem o 32. Então o nó passa a apontar aí para a estrutura que tem o 32. Beleza, cheguei nessa estrutura, verifico, nó é diferente de nulo? É, está apontando para uma estrutura real. Checo se o campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu quero excluir. E nesse caso 32 é igual a 32, então achei o cara que eu quero excluir. Uma vez que eu achei o cara que eu quero excluir, eu vou entrar no if. E aí o que eu faço? Eu posiciono um ponteiro ante, tá? Que vai apontar para o mesmo lugar que o campo anterior de onde nó está apontando, ou seja, a estrutura que tem o 32, o campo anterior dela aponta para o 19. Então eu posiciono o ante ali apontando para a estrutura que tem o 19. E posiciono o prox apontando para o mesmo lugar que o campo próximo
da estrutura que nó aponta. Ou seja, a gente olha aí o nó que tem o 32, o campo próximo aponta para o nó que tem o 21. Então a gente posiciona o prox no 21. Uma vez que a gente faz isso, o que eu faço? Ó, eu pego o anterior, né, o anti-campo próximo, e faço apontar para onde prox está apontando. Então, nesse momento, o próximo de 19 é 21. E se caso o próximo for diferente de nulo, que nesse caso o próximo está apontando para uma estrutura válida, ele não está lá no finalzinho no nulo, eu faço o campo anterior dele apontar para onde antes está apontando. Então, agora o anterior de 21 é 19. E aí a gente viu que o 32 ficou de fora, né? Não tem mais ninguém apontando para ele. Uma vez que ele já ficou de fora, o nosso encadeamento está preservado, né? A gente não pode excluir antes de fazer esse encadeamento, senão a gente parte a lista no meio, a gente perde a referência dos outros nós. Uma vez que ele já está de fora, ninguém está referenciando mais, a gente então libera ele, tira ele da memória, a gente dá um free e exclui ele. E aí ele está removido da nossa lista. E aí a nossa configuração final, né, a gente tem uma lista agora só com o 19 e o 21. Beleza, pessoal? Então essa é a operação para remover um elemento da nossa lista duplamente encadeada. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as operações que a gente estudou na aula de hoje. Revisem essas operações, implementem elas aí no computador de vocês, exercitem bastante para que vocês, quando precisarem implementar essas operações em outros tipos, já tenham ideia aí de como funciona essa implementação e como as operações funcionam. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.